Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, edição do Outubro Rosa. E Muito aí obrigada, doutor Rafael. Muito obrigada. é uma edição bem especial. Eu tenho a felicidade aqui que está com duas amigas, né, que passaram pelo processo. Estão aqui para conversar conosco sobre desafios, lutas, superações. E eu queria que vocês se apresentassem, além da Isa, que vocês já conhecem, Poliana e a Rosane. Pode se apresentar primeiro, Poli? Eu me chamo Poliana Santana, sou de Palmas, Tocantins. Em fevereiro, né, eu fui diagnosticada com câncer mamário. Já terminei todo o meu tratamento, para a glória de Deus. Amém. E durante todo esse período eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Rafael, né, através do doutor Leonardo. E estou aqui para poder compartilhar um pouquinho, né, de como foi esse meu processo durante essa cura, né, esse momento de cura que eu vivi. Bom, Rosane. Rosânia. Eu sou Rosânia, mãe do Ítalo, mãe do Luca, professora há 27 anos, professora de redação, educadora parental e trabalho com adolescentes. Escritora. Tem um livro. Isso. Dois livros. Dois livros. E, Rô, você lidou com o seu diagnóstico, foi no começo do ano passado, não foi? Na verdade, eu passei por isso 2 vezes. A primeira vez, quando eu tinha 39 anos, os filhos ainda eram pequenos, né? Um entrando no ensino médio e o outro tinha acabado de fazer 8 anos. E aí eu fiz um quadrante, passei pela radioterapia e, recentemente, né, veio o segundo diagnóstico, com 49 anos, exatamente 10 anos depois. Esse segundo diagnóstico foi em outra mama? Foi na mesma mama. Foi no local ali? Foi. Aí, no segundo diagnóstico, eu tive que fazer a retirada total. E, por opção, eu quis retirar as 2 mamas. Aí, eu retirei as 2 e fiz a reconstrução com o doutor Rafael, posteriormente. Você chegou a fazer teste genético, Rô? Não fiz. Não? Você fez, Poli? Fiz. O meu deu negativo. Por que você optou por não fazer, Rô? No primeiro momento, eu quis. O plano de saúde demorou muito para aprovar. Eu fiquei aguardando a resposta e não vinha. E depois, eu acabei desistindo, porque eu fiquei pensando assim, se eu faço o teste e vem positivo, porque assim, depois que eu tive o diagnóstico pela primeira vez, aos 39 anos, fazer os exames é sempre uma época de muito sofrimento. Eu fico tensa antes, eu fico tensa durante o exame. Enquanto o exame não fica pronto, você não leva para o médico, ele fala assim, está tudo bem, você não ouve assim da boca do médico, você não tem paz, você não fica tranquila. E eu falei, se eu souber, falar assim, não, você tem o fator genético, você tem essa predisposição, eu falei, eu vou ficar com isso apreensiva o tempo todo. Um fantasma, né? Isso. E o que eu vou poder fazer a respeito? Assim, existe um tratamento preventivo para evitar que eu tenha novamente? Então, eu fiquei muito com isso e acabei deixando. Sim. Isso é muito frequente, né? Colocar na balança quais são os benefícios e quais são os riscos diante de qualquer decisão do tratamento, né? Vai fazer a diferença. Né? No caso da Rosane, você colocou nessa balança e falou, não, eu não tenho tantos ganhos quanto eu imagino que seriam, não vou mexer nessa gavetinha, deixar ela aí quietinha, né? Cada um foi vivendo isso, o seu né? propósito, a sua história, Sim. né? E você, Poli, decidiu fazer o teste genético e... Então, depois que eu recebi o resultado do diagnóstico de câncer, a gente foi aí atrás de uma bateria de exames, né? Porque foi algo inesperado. É algo inesperado para todo mundo. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Então, de repente, um diagnóstico desse surgiu na minha vida. Uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem nenhum índice de câncer na família, jovem, né? Os médicos batiam muito isso na tecla, a gente chegou até a conversar, né, doutor Rafael? Não foi nada em relação à prótese, nada genético, fiz exames, então a gente começou ali a fazer uma bateria de exames. Nossa, como isso aconteceu? Né? Não fumava, não bebia, praticava atividade física há mais de 20 anos, alimentação super mega saudável. Mas, infelizmente, eu me deparei com esse diagnóstico.
Então, claro que nos primeiros dias, uma notícia dessa deixa a gente totalmente assustada. A gente fica se perguntando, nossa, eu vou morrer? Como vai ser? E a gente, como mãe, então, a gente já fica muito mais angustiada, né? A gente fica pensando ali no filho, de como vai ser se de repente ele não ter na ausência da mãe, né? Então, a gente sentou, vamos atrás, né, do que aconteceu. Vamos solucionar o problema. Mas para solucionar o problema, a gente precisava entender como que surgiu aquela situação. Então, a gente fez uma bateria de exames, levei os exames para o doutor Leonardo, né, o mastologista, o doutor Rafael também chegou a ver os exames. E não tinha uma resposta, né? Apenas tinha que acontecer. Então, quando eu tive os resultados dos exames, cada exame que eu ia ali recebendo, cada exame que eu ia ali tendo a notícia de que nada ali estava fora do normal, aquilo começou a me dar mais força ainda para falar, não, eu vou vencer essa fase porque eu não tenho motivos. Né? Pode ser que existam pessoas que estejam passando pior do que eu e sempre tem alguém passando algo pior do que a gente. A gente acha que o pior está acontecendo com a gente, não está. E eu tenho me deparado muito com isso, porque você acaba ali compartilhando da sua história e, de repente, você se depara com uma história, com um processo muito mais doloroso do que você viveu. Então, quando você se depara com essas histórias, você fala, não, a minha foi muito pequena. Essa pessoa passou um processo muito mais desafiador, né? Então, quando a gente recebeu esse diagnóstico, a gente foi ali atrás de exames e a gente foi atrás de solucionar o problema. Foi aonde eu realmente encontrei ali o doutor Leonardo, o doutor Rafael, que fez toda a diferença, né? Cada um tem o seu diagnóstico, a gente sabe que cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu tratamento individualizado. Só que para esse tratamento ele ser ali executado de uma forma muito eficaz, você também precisa de bons profissionais do seu lado. Sim. Então, quando eu falo e relato do meu caso lá em Palmas, algumas informações que eu ali abordo com as pessoas elas não têm conhecimento. E isso, de alguma forma, me deixa muito assustada, porque isso me leva a pensar o seguinte, nossa... E se muitas mulheres estão vivendo o que eu vivi e não tiveram uma oportunidade de estarem, de se conectarem com bons profissionais, como eu tive? Porque isso causa uma dor emocional. Isso causa uma dor física. E a gente sabe que o emocional, para nós mulheres, ele mexe em nós em muitas áreas da nossa vida. Se a gente não está bem emocional, a gente não vai bem como esposa, a gente não vai bem como mãe, a gente não vai bem como profissional. Então, quando eu tive a oportunidade de me conectar com o doutor Rafael, com o doutor Leonardo, fez total diferença. Porque ali eu tive a certeza que era algo enviado de Deus para a minha vida. Sim. E isso fez total diferença. Porque quando eu descobri, eu falei assim, Senhor, conecta a mim as pessoas que o Senhor tem para viver comigo esse processo. E olha só, eu saí de Palmas, Tocantins. Eu cheguei a me consultar com um médico X e eu não me identifiquei. E não é porque ele era ruim. Não, ele não era a pessoa certa para me acompanhar no meu processo. Naquela etapa. Entende? Não era. Sim. Então, quando eu tive a oportunidade de me conectar com eles, eu falei assim, são eles que o Senhor escolheu para estar comigo neste processo. E fez toda a diferença. Sim. Toda. Que bom. Fiquei feliz em saber. Da e até só para complementar um pouquinho, né? A gente fala muito hoje do teste genético, mas apenas 10 a 15% dos cânceres estão relacionados diretamente a esse fator genético. Então, 85% seria esse esporádico, né? Que nem se gosta muito de falar, né? Esse termo esporádico, né? E agora, realmente, que esse teste vem ganhando, vamos dizer assim, mais sentido mesmo, sim, né? E muita dificuldade, né? Sim, para conseguir, assim. Ainda o acesso. Né? Não são todas as pessoas que têm o E acesso. de fato, Exatamente. tem que pesar o risco-benefício. O paciente jovem vai pensar em mexer ou não na outra mama, né?
vale a pena fazer, né? Que muda. Ah, não, de Cada qualquer paciente maneira já vai... individualizado, né? Exato, de qualquer maneira eu já vou retirar as 2 mamas. Até que ponto esse teste vai me E acrescentar? compartilhando aqui, Já porque a foi gente algo tira. muito interessante, assim, durante todas as minhas consultas, com o doutor Rafael e com o doutor Leonardo também, era muito detalhe que eles paravam para analisar. A Poli não é fumante, a Poli não bebe, não foi nada genético, não foi nada causado ali por uma prótese, que a gente, né, Sim. sabe que pode acontecer, enfim. Tem vida saudável, então qual vai ser o melhor tratamento para ela? Sim. Isso fez total diferença, porque o meu tratamento foi individualizado, o dela foi individualizado, porque eu me deparei com uma realidade na minha cidade de que um tratamento era para todos. E eu falei, não, tem algo errado, isso aqui não é para mim. Sim. Sabe o que eu observo, assim, que mais me marca na história, principalmente que eu conheço a história de vocês duas, é o protagonismo que vocês assumiram nessa jornada, né? Uma jornada que não é fácil, que é desafiadora, que é natural sentir esse choque, esse baque no início, né? Sim. É muito doloroso ter que lidar com isso em momentos da nossa vida que, assim, a gente tá tocando a nossa vida, tá tocando os filhos, a escola, a profissão, De repente, uma enfim. surpresa dessa, E né? aí, de repente, isso aparece. Então, não é fácil, não é simples. E aí, você precisa tomar as rédeas desse tratamento, desse processo todo, pausar as outras coisas. Fazer essa pausa nas outras coisas também é muito desafiador, não é? Muito. Nos Muito. relacionamentos, Com certeza. no E a gente, como trabalho. mãe, e talvez você tenha pensado dessa forma também, quando eu descobri, eu falei, não, eu não tenho a chance de perder. Eu tenho que ganhar esse processo. E eu vou ganhar. Foi isso que eu falei para mim. Eu vou focar em solucionar o problema. O que eu preciso fazer? Porque eu tenho uma vida que depende de mim. A gente, como mãe, a gente quer enfrentar, a gente tem que enfrentar, a gente tira forças de onde não tem. Claro que a gente tem Deus na nossa vida, e Ele é tudo, Ele que nos dá a força, Ele que nos dá a cura. Mas eu falo, Poli, no meu pensamento, no meu posicionamento, eu falei, eu não tenho a chance de perder. Eu preciso ganhar e eu vou ganhar. Eu vou até o final, eu vou fazer a minha parte, eu vou alcançar. Eu vou fazer a minha parte, isso é importante. E, Rosane, aproveitando, o que você usou, assim, como força mesmo, né? A Poli eu conheço, teve muita questão da espiritualidade, mas você, até na primeira vez, como que foi, da onde, vamos dizer assim, de você tirou forças para enfrentar mesmo? O que te estimulava, vamos dizer assim? É assim, quando eu soube, fiz o exame, a ginecologista tinha solicitado, ela tinha feito uma cirurgia e me indicou uma mastologista. Era uma mulher e é claro que você pensa, por ser mulher, vai ser mais solidária, mais gentil, mais acolhedora. E não foi a experiência que eu tive. Eu tive uma experiência muito ruim. A médica ela foi muito hostil, muito seca. E eu estava sozinha na consulta. Então eu saí de lá assim, né? E entrei no carro e fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, né? Aí liguei pro meu marido na época. Ele, vem para casa. E eu não senti vontade de ir para casa. E eu frequento, né? Eu tenho religião. E eu falei, não, eu vou orar, né? Porque eu preciso acalmar a minha mente para saber o que eu vou fazer agora. E eu fui. E fui orar. E voltei para casa já mais calma. Calma no sentido, a primeira coisa que eu pensei na hora que eu recebi o diagnóstico eu vou morrer? Quando eu vou morrer? E meus filhos, né? Isso vem na sua mente na hora. Eu me fiz muito essa pergunta também. Isso. E você sabe, assim, eu pensava muito isso. Falei assim, ninguém vai olhar para os meus filhos com os meus olhos. Ninguém vai fazer por eles o que eu vou fazer, né? E isso, ao mesmo tempo que dá força, isso também te angustia muito, né? E quando eu saí de lá, falei, bom, cheguei em casa, pensei
E falei, bom, uma certeza eu tenho, aquela médica não vai me operar. Porque eu preciso que o médico seja humano. Né? Quando o senhor me atendeu, eu falei muito isso. Né? Eu olho muito para o lado humano também. E aí eu pedi indicação de uma vizinha, ela indicou um mastologista, ele não tinha horário. Aí pedi indicação para uma amiga, ela indicou o mesmo médico que o senhor conhece, né? Que é uma gracinha. Ele não tem horário. E aí eu fui pedir indicação para um médico que era amigo do meu marido. E ele indicou a mesma pessoa. Ai, Dr. Márcio. Aí eu falei, não, são 3 indicações. Falei, é esse médico. Eu fui, consegui a consulta com ele. E ele foi muito doce, foi muito gentil. Ele é muito especial, o Dr. Marcos. Vou deixar o nominho já dele vou deixar registrado aqui também. Um grande abraço, um grande beijo, que ele é um fofo. Tem que citá-lo, né? E ele foi muito paciente na consulta. Paciente, assim, de pegar uma folha, desenhar, literalmente, explicar. E eu ficava muito calada na consulta. Parece que você fica assim, muita fora, informação, né? Tudo, digerindo. Né? E eu acho que ele ficava preocupado assim, será que ela está entendendo? E ele perguntava, né? Você entendeu? Eu só fazia assim. Aí, uma hora ou outra, eu fazia uma pergunta. E aí, quando terminou, ele falou assim, não, mas se você quiser, né, fazer uma outra consulta, ter uma outra opinião. E eu falei, não, eu já estou decidida. Eu vou operar e eu vou operar com o senhor. E eu gostaria que o senhor falasse quais são os passos. E ele foi falando, né? Eu falei, então, eu vou fazer o que tem que fazer. E aí, naquele momento, as pessoas falaram assim, não, mas você está muito fria. Eu falei, não estou muito fria. Eu estou sofrendo, está difícil. Mas o que eu posso fazer? Você estava focada em solucionar. Né? Não tem outra alternativa. Eu tenho que confiar no médico e fazer o que precisa ser feito. Rosânia, sabe o que eu percebo disso que você está dizendo? E eu acho que o Rafa também vai concordar. E você disse da parte dos check-ups, né? Que todo paciente que enfrenta o câncer precisa conviver com esses check-ups. O que mais é difícil lidar é a incerteza. Sim. Porque a gente tem incerteza a gente não sabe, tem uma incerteza muito grande sobre o que está acontecendo com o nosso corpo. É muito difícil conviver com essa incerteza. Por um outro lado, quando você sabe o que está acontecendo, mesmo que seja uma notícia ruim, mesmo que seja algo desagradável, você consegue traçar um plano de ação, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Bateu o choque, veio a incerteza. Aí, não, encontrei um profissional da saúde que me deu um plano de ação. Isso parece que firma o pé da gente no chão, né? Dá um conforto maior. Porque, assim, até a médica, na época, falou assim, você vai fazer a mamografia aos 39 anos? Eu falei, sim, vou fazer, né? Ela falou, não, porque as mulheres não gostam, porque, né, sente dor, porque é desagradável. E eu sou muito assim, falei assim, tem que fazer? Então, vamos fazer, gente. Não adianta eu ficar reclamando. É uma dor que passa. E qual que é o benefício disso? Então, tem que fazer o exame? Então, vamos fazer o exame. Tem que fazer a cirurgia? Eu vou fazer a cirurgia. O médico encaminhou para a radioterapia? Eu vou fazer a radioterapia. Se eu não confiar nesse processo, o que eu vou fazer? Qual que é a outra alternativa, né? Então, nós precisamos confiar. E até as pessoas falavam assim, entra muita questão da religião, né? Eu falo assim, olha, Deus, eu tenho a minha religião, a minha fé, eu falo, Deus nos deu os recursos estão aqui. Então, eu vou orar, mas eu tenho que me entregar ao que nós temos aqui, que é a assistência médica. É verdade. E confiar a ciência, nisso. né? A ciência. Vocês conhecem aquela... É uma piada, uma historinha que tinha uma pessoa naufragando e aí ela faz uma oração com muita fé e fala assim, ela tá ilhada. E aí ela fala assim, Deus, me ajuda, manda o meu socorro. E ela ora com muita fé. E aí Deus manda um jet ski. Passa o jet ski perto dela ali e fala assim, sobe aqui nesse jet ski. E ela fala assim, não, eu vou subir, Deus vai me salvar. E ela continua orando. E aí Deus manda um barco. Sobe aqui no barco, vem, eu vou te salvar. Não, eu não vou subir nesse barco. Deus vai me salvar. E aí ela continua orando e Deus manda um helicóptero sobrevoar a ilha que ela está, joga a corda, sobe, sobe, sobe. E ela fala, não vou, Deus. Eu não vou, helicóptero, pode ir embora, eu vou esperar Deus me salvar. E ela, infelizmente, morre. E ela chega lá no céu e fala assim, Deus, eu confiei tanto em você, eu pedi tanto meu socorro, eu pedi tanta ajuda, e você não me salvou. E aí Deus fala para ela, poxa, eu mandei um jet ski,
Eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero para você e você não quis ajuda. É mais ou menos isso? Isso. Né? Nossa, e o engraçado é que a sua fala conecta muito com uma conversa que eu tive com uma amiga minha dias atrás. E a gente conversando, ela falou, Polly, o que é humano cabe a nós fazer. O que é espiritual cabe a Deus fazer. Se você faz a sua parte, Deus faz a dele. Deixou os médicos para nos orientarem, a gente fazer a nossa parte, porque enquanto eu fazia a minha parte, ela fazia a parte dela, Deus fazia a parte dele por nós. Amém. E foi por isso que nós vencemos. Com Amém. certeza. Mas, meninas, é muito engraçado, né, Isa? Pacientes a gente vê, é muito nítido, assim, que tem essa fé mesmo, né? Essa convicção né? de cura. A gente vê que parece que tem uma evolução maior mesmo, né? coisas Melhor fluem mesmo. melhor. As coisas fluem melhor. Então, é óbvio, né? Tem que ter essa procura, mas eu consigo ver de maneira muito clara, assim, o quanto a fé, o quanto essa espiritualidade, né? A religião de cada um impacta no tratamento mesmo, né? Como tudo isso tem, até em termos de como lida com a doença, né? Como ela vai enfrentar aquele processo e tem um impacto muito positivo. Né? Sim, a gente não controla muitas coisas que acontecem na nossa vida. Com certeza. A gente não tem controle sobre as adversidades. Assim como a gente não tem controle no diagnóstico de um câncer, a gente não tem controle de um acidente de trânsito. Sim. Quando algum ente querido nosso sofre uma adversidade. Mas a gente tem controle na nossa reação em relação a esses eventos. Né? E isso está nas nossas mãos. Então, buscar as estratégias e recursos certos. E se você estiver enfrentando o diagnóstico de câncer, procure primeiro estar cercado pelos profissionais certos. E o profissional certo que é para um pode não ser para o outro. Exato. Então, é muito importante que você procure se conectar com as pessoas que vão cuidar de você ao longo dessa jornada. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo como um todo. Você vai se sentir mais seguro, mais segura. Você vai fluir, ter melhor benefício emocional, maior leveza nesse processo e vai alcançar a sua cura de forma muito mais facilitada. Sim. Essa assistência, eu sou muito de aceitar quando eu tenho conexão com a pessoa, né? Seja profissional de qualquer área. E aí, por exemplo, quando eu cheguei até o Dr. Rafael, assim como aconteceu com o Dr. Marcos, eu já havia passado por outros profissionais. Uhum. E eu preciso me sentir bem, e me sentir, assim, leve com a pessoa, confiando, né? E com o Dr. Rafael, elogiei muito, falei muito para ele sobre a equipe, né? Porque eu me senti muito acolhida pela equipe, né? Mesmo. Eu lembro que você esteve lá, não esqueci que você esteve no dia da minha consulta. Eu me lembro. E estava também. me aguardando, né, na recepção, quando eu saí da sala do Dr. Rafael. E as meninas foram muito atenciosas, demais comigo. E, assim, o inchaço que me incomodava nos primeiros dias, né, eu mandei mensagem para o Dr. Rafael e as meninas foram na minha casa no domingo, porque estava me incomodando. Então, você sentir que você pode contar, que você pode confiar, isso diminui a sua ansiedade, diminui o seu estresse. As meninas me atendiam, eu ficava à vontade para conversar com elas, para falar o que estava sendo difícil, o que eu achava que tinha melhorado. E é muito interessante porque eu sou mais calada. Apesar de ser professora, na sala de aula eu sou muito falante. Em outros contextos, um pouco menos. E eu tinha e ainda tenho muita dificuldade de falar sobre isso com a minha família, de pedir ajuda, de falar isso está difícil, isso está incomodando. Mas com as meninas eu ficava à vontade. Então, era um momento do dia que era o meu momento, não era só o cuidar do físico ali na hora. Era aquele momento que eu podia conversar, que eu podia falar abertamente sobre aquele assunto, que eu estava falando com pessoas que entendiam o que estava acontecendo. Então, são pequenos detalhes que conseguem fazer com que o processo seja um pouco mais leve. Falar assim, é leve, é fácil. Não é leve, não é fácil. Cada dia é um dia. É uma luta, né? É uma luta. Mas ter essas pessoas próximas torna o processo um pouco menos difícil. É bom saber que a gente não está sozinho, né, Rosane? Sim,
Se sentiu abraçada, né? Muito. E aproveitando, porque assim, a reconstrução, ela não assim, hoje é uma coisa mais comum você já fazer a reconstrução. Mas a gente sabe, tem pacientes que naquele diagnóstico ali, a única coisa que quer é retirar, ou seja, a mama ou tumor, né? Mas a decisão da reconstrução, como que passou? Foi muito pela indicação do Dr. Marcos e do Dr. Léo, ou vocês já tinham em mente, eu acho que eu preciso fazer a reconstrução? Vocês lembram como que foi essa tomada de decisão? Assim? Pela reconstrução, né? No meu caso, foi uma orientação do doutor Do Léo. do Léo. Foi de imediato, ele já, né? Uhum. Falou, olha, o Rafael. E eu falei, não, eu tô aqui porque ele foi uma pessoa, né? Que Deus enviou para estar comigo nesse processo. E eu preciso confiar nesse profissional, como você bem disse. Então, e na verdade, como era um assunto novo para mim... Tudo muito novo. Era tudo muito novo para mim, eu não tinha informações, eu não sabia como seria, o que poderia acontecer ou não. Então, foi quando ele falou, não, a gente já faz a reconstrução, a gente chama o Dr. Rafael, e assim foi. E depois eu ficava pensando, falei, meu Deus, se esse homem não tivesse falado nada, né? Eu não ia falar nada, nem saberia como que seria isso aqui, né? Porque na nossa mente, a gente imagina de uma coisa, né? Vai só retirar ali, tá tudo certo. Mas não era, né? Então, essa é a diferença de ter o profissional certo, né? Para poder te orientar, para poder falar por você aquilo que eu não tinha informação, aquilo que eu não sabia como seria. Então, essa tomada de decisão, com certeza, ela foi significativa. Ela foi uma ponte onde eu consegui enfrentar o processo com leveza. Na verdade, é algo que nunca me incomodou. Mas por quê? Porque eu não deixei de ter, porque alguém pensou por mim. E quem foi esse alguém? Foi o profissional certo, entende? Mas você considera, naquele cenário de que essa reconstrução, ou seja, buscar beleza, um pouco de beleza dentro de todas as limitações que a gente sabe que um tratamento de câncer traz, como o caso de uma radioterapia, o quanto aquilo ali traz impacto, né, para a pele da mulher que tem o câncer de mama. Qual o papel que essa estética ocupava na sua vida ali naquele momento? Como que você vê isso hoje? Na verdade, eu não parei para pensar nesses detalhes. Porque eu realmente foquei em vencer cada etapa. Eu falava para mim, eu não vou e não posso sofrer por antecedência. Eu não sei o que vai acontecer. Não posso falar, nossa, vai acontecer isso comigo ou não vai acontecer. Eu não poderia também estar questionando ali o tempo todo o doutor Leonardo ou o doutor Rafael. O que vai acontecer? Então, cada etapa que eu ia vencendo, eu ia vivendo. Eu nunca parei. Isso nunca foi algo que me incomodou. O doutor Rafael sabe muito bem disso. Muito bem tranquilo. Então, o meu foco era, a primeira etapa é essa, então eu preciso vencer. Eu não vou sofrer por antecedência. Essa é uma estratégia muito boa. Mesmo. E não foi e isso não mexeu comigo. Então, não tenho o que falar sobre isso, se foi algo esteticamente que me trouxe um peso ou não. Porque eu estava tão focada em vencer cada fase... que isso, para mim, era detalhe. Tava tudo muito organizado. Era detalhe. Na minha mente, eu já tinha... minha mente estava organizada para mim viver aquele processo. Sim. E eu lembro que antes da gente entrar na sala de cirurgia, olhando meus exames, eles falaram, Paula, a gente vai ter que tomar uma decisão X. E eu falei assim, eu não me importo. Faça o que tiver de fazer. Eu preciso vencer essa etapa. Você lembra, né, doutor? Não, lidou muito bem. Mas, e conversando com a Núbia hoje, uma paciente muito querida também, que eu vejo também? Essa primeira etapa, o foco é tirar aquilo ali. Você quer se livrar daquela situação, você quer se livrar ali daquele... Depois que passa, aí você começa a se preocupar um pouco mais, sabe? Com você foi assim também, Rô? Essa fase inicial é meio que assim, vou retirar, aí passa assim, você vai...
concluiu o tratamento, curou, aí você começa, aí você fala, agora vamos melhorar. Doutor, você acha que você acredita que eu comecei a pensar nisso agora? É, Por exemplo, né? Eu estou retornando à minha vida, atividade física, isso. Você começa, aí entra a vaidade da mulher, nossa. Né? Se aqui se tivesse realmente mais organizadinho, dava para usar isso aqui. Mas eu comecei a pensar nisso agora, tipo assim, venci. Eu tinha que vencer. Ainda bem que eu não parei para pensar nisso, porque eu acho que se eu tivesse parado, isso tinha me causado um sofrimento maior, isso tinha me causado um bloqueio maior. Né? Com certeza. Entende? E pode ser que muitas mulheres viveram esse bloqueio, esse sofrimento. Sim. Como que foi para você, Rô? Para mim foi um pouco mais difícil, porque eu já tinha passado pela radioterapia, que dá uma série de limitações para a cirurgia, né? A pele, ela já não expande com a mesma facilidade. Então, eu não pude colocar prótese na mesma cirurgia. Eu tive que colocar um expansor, ir ao consultório, né? Para ir expandindo aos poucos. Então, foi um processo lento. Foram 2 cirurgias em um tempo mais curto, né? Então, eu convivi durante um tempo com essa aparência física de estar sem a mama. Então, eu tive essa experiência. E aí, quando o mastologista falou, né, que eu teria que tirar tudo, e aí eu escolhi tirar outra, né, por precaução. Falei, não quero ficar com esse sofrimento, com essa angústia. E aí, ele trouxe essa possibilidade. Falou assim, olha, tem a possibilidade, você fez a rádio, provavelmente você tem que usar um expansor, mas é possível. O que você pensa a respeito? E aí, nós fomos conversar. Já havia conversado com ele antes, né? E aí, esse colocar, eu acho... Depois eu fiquei até pensando, né? No significado da palavra reconstruir a mama. Não é só reconstruir uma parte física, é você ressignificar, né, uma história, uma etapa da sua vida, é você recuperar um pouco da sua autoestima. Ela traz um significado muito, muito amplo, né? Você vai retomando a sua vida, você vai... Recomeçando, exatamente. É um novo capítulo, né? Você vai escrever um livro, cada capítulo ele traz um pedacinho da história. Então, tem um pedacinho que foi mais difícil, que é você retirar, você passar um período de tempo ali, se olhar no espelho e não ter a mama. É aquele período que eu fui expandindo aos poucos. Vamos ver aqui, né, com cuidado, o que essa pele suporta, até onde eu posso ir. E aí, aquela expectativa. Não, agora é a cirurgia para reconstruir. Agora é uma outra etapa. E isso faz toda a diferença, né? Porque você está ali num período tão abatida, é como se fosse um mimo, sabe? É assim, você respira de novo, fala assim, não, agora eu vou recomeçar. Sim, eu mereço esse presentinho, né? Me sentir bem com o meu corpo. E assim, eu vejo você falando, e como eu acompanho os bastidores ali com o Rafa, isso que você sente, a expectativa que você sente é a mesma que ele, como seu cirurgião plástico, sente. Então, ele volta assim, nossa, eu consegui expandir um pouquinho mais, que bom. Então, vamos tentar. Eu tô estudando o caso aqui da Rosânia, nossa, eu tô... E aí, ele fica, né, abre a foto, e ele estuda, e fica, e discute com outros colegas, e fica mesmo namorando o caso, porque... Quando você passa por um procedimento como esse, e aí eu até brinco com as pacientes, sua cirurgia não é só sua, agora vai ser sua e do Rafael também. Porque ele também tem muito amor por aquele trabalho, por aquilo que ele está entregando. E também é muito difícil para ele, como cirurgião, lidar com as limitações. Sim. Não é? Que cada caso traz. Você quer, no final das contas, por mais que seja uma reconstrução, e a gente entende a limitação, mas no fundo nem o cirurgião plástico mesmo tá preparado para essas limitações. Pra gente é uma cirurgia estética e acabou. Você quer um resultado, aquele resultado de estética daquela paciente que nunca mexeu na mama, né? E a gente sabe que cada paciente é única, né? E tem as limitações. Mas, felizmente, está melhorando, assim, os processos. Mas essa segunda etapa, eu também vejo com um significado tão legal, assim, porque
querendo ou não, a primeira cirurgia, né, que é essa que vai retirar o tumor, ela é um pouco mais tensa, assim, né? Sim. Até minha preocupação é assim, ai meu Deus, o linfonodo, hein? Como é que saiu, o resultado da biópsia, né? Porque eu sei que aquilo implica ali em prognóstico, né? A gente sabe ali, porque antes do resultado estético ali, a gente quer o sucesso do tratamento oncológico e ponto, né? Aí depois eu me viro com a estética. Mas a segunda é leve, né? Assim, é uma cirurgia que você fala, agora é como se assim, acabou e é esse recomeço, Também né? Esse é um start, mimo né? pro cirurgião. Mas que aí a gente, assim, ufa, dever cumprido, né? Sim. Deixa eu Agora. deixar ela gatona. Nossa, Tem que que ao máximo bom participar do possível. recomeço dela, né? Exatamente. Sim, tem um significado Concluir diferente, essa né? história, né? Mas assim, a história da Poli. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Poli nesse sentido. Porque a Poli, a gente vê o caso dela como um milagre, né? Assim, um Deus milagre foi muito claro que o em Rafael muitos testemunhou em várias etapas. Assim, eu acompanhei também nos bastidores a preocupação dele com o seu caso, Poli. Assim, nossa, Poli, eu examinei ela hoje, a gente vai operar amanhã, eu tô preocupado com com que os exames ali mostraram. E aí, de repente, abre a Poli e eles vivenciam ali, toda a equipe cirúrgica, um verdadeiro milagre Verdade. dentro da sala cirúrgica. Foi muito fenomenal, Rosana, assim, divino mesmo. Porque os exames mostravam uma coisa, E a na realidade era cirurgia, quando eles abriram, sim, Deus fez a obra. Não tem Sem outra dúvida. explicação. Então, e isso mudou muito você, né, Rafa? Sem Como dúvida. médico, você contribuiu muito para isso. Meu no seu Deus, caso. Deus. Você foi Deus. Foi usada. muito impactante mesmo, porque assim, eu lembro, a Poli, ela chegava sempre nessa alegria. Nunca mudou. Nunca. E ela, não, porque aí assim, e eu sem graça, né, pra falar, Preocupado, né? Poli, assim, tudo bem, assim, vai dar certo, mas, né, a gente tem que estar preparado para às vezes ouvir uma notícia que a gente não quer, né? Doutor, fica tranquilo, quem cuida de mim não dorme, não é? Verdade. Não esqueça. Eu falei, não, tá bom então, mas tá, então tá, vamos lá. E realmente, assim, o tumor veio muito menor do que a gente conseguia ver, inclusive, sentir, vamos dizer assim. Então, e isso na época impactou totalmente Foi. no resto do tratamento, né? Então, sem dúvida ali a gente viu Lembra que quando eu te passei o resultado, você tava Eu tava no avião, voando? eu falei pra Isabela, eu falei, Foi, nossa, falou. não tô E acreditando. ele falou assim, nossa, eu não tô nem acreditando Eu que a falei pra internet tá Isabela. funcionando aqui. Eu falei, Foi. coisa de Deus, pra você entender como que Deus faz. Que desastre. Mas assim, eu sempre falo para as minhas amigas, inclusive a Vicky que tá aqui comigo, que todo o meu processo eu vivi o sobrenatural de Deus. Que aonde eu for, aonde eu tiver a oportunidade de falar do que Deus fez na minha vida, de falar do que esses profissionais fizeram na minha vida, de falar de todos os amigos que estiveram comigo, familiares, meu marido, minha mãe, ali o tempo todo comigo, eu vou falar. Essas pessoas precisam ser honradas também, né? Então, todo o meu processo, desde o dia em que eu descobri que veio esse diagnóstico, Deus foi maravilhoso na minha vida. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Eu sempre falei isso pro Dr. Rafael, pro Dr. Leonardo. Claro, não sou uma mulher maravilha, eu tive os meus dias maus, né? Foram momentos difíceis, mas eu sempre, no final... Aliás, o Senhor sempre, no final, me restaurava ali com uma alegria, com uma força, e eu continuava. E assim foi, né? O Senhor vencendo por mim e eu ali tomando posse de cada vitória que Ele ia vencendo por mim. Mas essa questão da biópsia, né? E eu Foi até muito conversei marcante, com o Leonardo hoje na consulta, a gente se emocionando ali com alguns detalhes que esse processo veio, né? A gente estava até conversando, porque aí ele comentou, né, com a minha sobrinha, e falou assim, eu acho que a Poli vai ter que fazer radioterapia, né? Porque eu fui medir, deu 7 centímetros ou alguma coisa, e aí, de repente,
Você pega a biópsia... Não, Deu eu não 3. tinha dúvida que você ia fazer radioterapia. Ó, Eu tá não vendo? tinha dúvida. Teve Ela, que não, tirar vou precisar. a Eu tinha areola também, não teve? Exatamente. Teve a Então, preocupação com a areola, não teve? mas... não foi sim. nem essa a questão, até porque mas... era mesmo ali o tamanho Sim, que ele se impactava. Exatamente. E isso entra muito na fala em que eu falei agora há pouco, de que eu não me preocupava por antecedência. Sim. Entende? Eles De repente, eu, por exemplo, vamos colocar um expansor, porque se ela for fazer a radioterapia, Sim. ela está preparada para receber esse tratamento. Eu tinha certeza que ia fazer. Então, se eu tivesse, de alguma forma, ali sofrido por antecedência, isso não tinha feito bem para mim. De jeito nenhum. Então, foi por isso que eu resolvi viver cada passo de uma vez. E, de repente, a gente foi surpreendido por quem? Por Deus. Não, ela não vai precisar. Não era 7, era 3. Uau! Quando ele falou, eu falei, glória a Deus! Esperar o pior não ajuda ninguém. Não ajuda. Porque isso desestabiliza você emocionalmente. Isso te tira do centro. Sim. E quando você está desestabilizado emocionalmente, você não consegue pensar na estratégia, no foco, para você solucionar o problema. Você fica paralisado. A gente esquece de que somos capazes, a gente esquece do tamanho do nosso Deus, que Ele pode todas as coisas. E Porque dos aonde eu recursos, né? for, eu não posso deixar de falar desse Deus que fez por mim. Talvez para muitos é sobrenatural. Para mim, foi o agir. Talvez muitos olhem e falem assim, nossa, ela fala muito do sobrenatural. Mas não tem como eu não falar do sobrenatural, porque eu vivi esse sobrenatural durante esse processo. Sim. De repente, de 7 caiu para 3. De repente, eu não vou fazer mais radioterapia. Era só 6 quimioterapia e por prevenção. E eu lembro que o Leonardo chegou e me falou assim, a decisão está nas suas mãos. De você querer fazer ou não. E eu lembro que eu virei para ele e falou assim, não, eu vou até o final nesse processo. Porque quando ele acabar, eu não deixei nada para trás. Eu não deixei dívida, eu fiz a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Sabendo que ia me acontecer efeitos colaterais, a queda do cabelo, sabia. Mas eu estava tão focada em chegar no final, porque eu conversando com a Vitória hoje, a gente estava falando o seguinte, a Vitória falou assim, Polly, você não tinha tempo de pensar em outra coisa. Eu falei, realmente, eu não tinha. Eu saía de uma quimioterapia, eu já estava me preparando para a próxima. Sim. Eu saía de uma quimioterapia, eu já arriscava a data do que eu fiz. E eu falei, tal dia eu vou fazer a outra. Então, eu já vou me preparar para a próxima. Eu não tive tempo, de certa forma, de parar e de alimentar sentimentos que poderiam me paralisar no meio do caminho mesmo. Sim. Na psicologia, a gente chama essa estratégia de estratégia focada no problema. É uma estratégia direcionada para a resolução do problema. A gente tem estratégias emocionais, estratégias das quais a gente usa a nossa rede de apoio e estratégias que nós utilizamos a nossa espiritualidade, a nossa fé. São as principais estratégias. A gente vê que as pessoas que têm a estratégia focada na resolução do problema, elas têm um melhor gerenciamento emocional, melhor aspecto emocional mesmo. A gente não pode esperar o pior. Por mais que o pensamento ele considere que nós não temos controle sobre o futuro, sobre o que pode acontecer. Esperar o pior é sofrer por antecedência também? Mas esperar o pior, cria. não. Né? A gente pode saber que pode acontecer, às vezes, algo que não está dentro do nosso planejado. É papel dos médicos, né? Nos sinalizar quais são as nossas possibilidades, né? Ser sincero, empático nesse sentido ao comunicar isso. Mas a gente não pode viver esse pior sem que ele esteja acontecendo na nossa vida, né? Então, eu creio que é mais ou menos, fazendo um fechamento, né? De tudo que vocês falaram, é mais ou menos isso, né? O Rafa teve a fala dele aqui a respeito de quanto a reconstrução dos 2 tempos é algo desafiador, né? Você falou para você e também para ele. Mas só para recapitular, explica um pouquinho para o pessoal que está ouvindo o que é essa reconstrução em 2 tempos, por que acontece isso, o que é esse expansor. Sim. É que a reconstrução, existem várias maneiras de serem feitas, né? Quando a gente fala em 2 tempos, é que ocasionalmente a gente não consegue já retirar toda a mama e pôr uma prótese.
e aí são N motivos, seja por uma possibilidade de radioterapia, ou que a mama às vezes era um pouco maior, e aí teria que ser uma prótese muito grande, aquilo pode causar algum prejuízo ou risco a mais. E aí, uma maneira mais segura é a gente colocar um expansor, que é uma prótese vazia, como se fosse uma prótese. A gente enche ela no consultório, tem esse ponto negativo de fato, mas aí depois a gente troca pela prótese de silicone mesmo, habitual, que a gente usa em cirurgia estética. E aí a nossa preocupação é totalmente estética mesmo. Então, assim, é chato, é uma cirurgia a mais, mas sem dúvida ela traz uma segurança maior pro procedimento, pro paciente, né? Certo. É o cirurgião plástico que é o profissional habilitado, né, para essa sim. De preferência um que tenha também vamos dizer assim, uma especialidade em reconstrução mamária, né? Que inclusive é uma subespecialidade da plástica. Além de ter feito a plástica, uma subespecialidade, já que são vários desafios, tem alguns detalhes, vamos dizer assim. E é importante a gente também estar em contato com os mastologistas, né? Eu preciso saber como que vai ser o tratamento do masto mesmo, o tratamento oncológico, se vai ter ou não uma radioterapia, porque aquilo vai impactar na minha conduta. Então, a gente precisa saber, né? Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando aqui. Como você se sente, doutor, exercendo esse papel na vida de muitas mulheres? É gratificante, assim, né? A plástica, apesar de ter essa questão estética, né? Eu enxergo um pouco diferente. Eu vejo tanto que a plástica, ela, quando é indicada de maneira correta, ela tem um impacto na autoestima que é impressionante, né? Então, a gente vê pacientes antes da cirurgia chegando totalmente inibidas, tímidas. Depois que fazem a cirurgia, parece que, né, floresceu, né? E a reconstrução, ela é ainda mais importante, né? Porque acaba que, além da preocupação estética, você tem a preocupação de saúde. E, querendo ou não, apesar de cirurgião plástico, antes disso eu sou médico, né? Então, a gente quer fazer parte desse tratamento, não só, vamos dizer assim, da autoestima, mas participar dessa cura e do tratamento oncológico mesmo. E a reconstrução, como muito bem colocada pela Rosânia, um mimo que no momento de fragilidade traz um bem-estar tremendo. Então, é muito bom ser a figura sem dúvida, que traz esse bem-estar para uma paciente que está numa jornada muito difícil da vida dela. Com certeza. São vários desafios, né? Essa questão da autoestima acaba sendo muito abalada, e não só pela cirurgia da mama, mas entra a questão hormonal, entra a questão da químio, que aí acaba tendo uma série de efeitos, né? E aí a plástica, sem dúvida, porque a plástica, ela começou com isso, inclusive, né? A cirurgia plástica, ela não começou na estética, ela começou com a reconstrução, e é a base, né? É a base, né? O pessoal tem como se fosse valorizar o estético fosse um pecado, né? Vocês na verdade, isso? Assim, o doutor Rafael estava falando agora e eu lembrei muito que eu pensei nisso. Quando você olha para a reconstrução e fala assim, eu quero cuidar de mim na questão da estética, da beleza, eu quero ficar bem, eu quero me sentir bem. É como se você estivesse olhando e acreditando mesmo, assim, existe uma vida após o diagnóstico. Exatamente. A minha vida continua. Exatamente. A Rosânia profissional, a Rosânia mulher, eu continuo aqui. Então, se eu não morri, né, e eu acredito que não vou morrer, porque, né? Então, se você está nesse movimento, que assim, a minha vida segue, a minha vida continua, você quer olhar para você. Você quer ficar melhor. Você quer olhar no espelho e falar assim, não, eu estou me sentindo bem, né, com a minha imagem. Eu quero ir para a praia, eu quero colocar um biquíni. Então, é como se você estivesse olhando para a vida, né? Um olhar para a vida. Eu não estou olhando só para o diagnóstico e para o que poderia acontecer. Poderia, mas não aconteceu. Né? Eu fiz um tratamento e estou aqui. Ela fez um tratamento e está aqui. Então, a vida continua. Exato. Então, quando eu olho para o doutor Rafael, eu olho para você e eu lembro do meu processo e eu fiz essa escolha, é uma escolha que você está olhando para a vida que segue, que continua após todo esse processo. E que se sentir bem consigo mesmo importa. Sim, importa muito.
né? Gostar do que você vê pelo espelho, mesmo diante de tantas limitações que a gente sabe que existem, Sim. importam muito para essa saúde emocional, né? Muito bom. Concluir, isso, né, mas pessoal? antes eu vou pedir só para as meninas deixarem uma mensagem, às vezes para quem descobriu um diagnóstico recente, às vezes para quem está passando por isso. Felizmente eu tenho as duas aqui que já passaram por isso, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo, que às vezes está bem ali no comecinho do diagnóstico, que está iniciando ali, se preparando para a cirurgia. E aí a gente conclui. Bom, primeiro é acreditar que assim, é um processo que é difícil, mas ele termina, né? Tem uma frase de alguém que fala assim, que não existe mal que dure para sempre, né? Então, é um momento difícil, mas ele tem início, meio e fim. Esse é o primeiro momento, né? E a outra coisa é buscar uma rede de apoio, né? Você ter alguém, por exemplo, na primeira etapa, né, na primeira cirurgia, eu não tinha uma psicóloga, eu não estava em terapia. Na segunda, eu estava e fez toda a diferença para mim, né, porque era um espaço seguro, que eu podia falar, eu podia chorar, eu podia pedir ajuda. Então, isso fez toda a diferença. E procurar não ficar imersa, assim, sabe, no problema. Sim. Então, eu fazia escolhas muito conscientes. Eu estava mal. Então eu vou procurar um filme, é uma comédia, é um romance, porque eu não quero pensar nisso agora. Perfeito. Eu não quero. Eu quero ficar bem. Então, assim, nós temos que buscar estratégias e aí o profissional, né, da área de psicologia nos ajuda muito nisso. A escolher estratégias para ficar bem. E na segunda fase, assim, meus filhos me ajudaram muito porque eles procuravam série para mim, eles procuravam filmes para mim. Então, assim, mãe, assiste esse que você vai gostar. Então, assim, eles me davam, inclusive, esse apoio, sabe? Que é um período que você fica mais em casa, né? Então, eu recebia muita visita e tomava café. Então, e assim que o médico autorizou, vamos sair, né? Então, tem aquela amiga que se dispõe, que vem buscar você em casa porque você não está dirigindo. E é até você olha e fala assim, ai, que bacana que eu tenho uma pessoa que se importa comigo, ao ponto de vir aqui, de me buscar, me levar para tomar um café, me trazer de volta. E a gente tem que se permitir ser cuidada. Esse foi um dos pontos mais difíceis para mim. Me permitir ser cuidada por outras pessoas. Isso é bom e é super importante. Sim, porque a mulher que sempre deu conta de tudo sozinha, que sempre fez tudo sozinha, nessa fase, às vezes tem uma tendência de continuar com essa estratégia de até se isolar, né? Porque eu sempre dei conta de tudo sozinha. Beleza. E isso é muito bonito, isso é muito importante, mas agora é um período que ter as pessoas certas do seu lado vai fazer toda a diferença. Ainda é pesado, ainda é difícil, mas é como se você tivesse que carregar um saco de arroz daqueles grandão de 35 quilos. Você pode carregar sozinha, ou você pode segurar as duas pontas, alguém segurar as outras pontas e carregar junto com você. É pesado ainda, mas você vai de uma forma mais leve. Então, eu imagino que seja essa é uma dica muito, muito fantástica que você está trazendo, viu? Obrigada. Eu compartilhei com a Vicky uma frase agora há pouco, que eu ouvi essa frase semanas atrás, e essa frase dizia assim: não defina o seu futuro pelo processo que você esteja passando hoje, pela luta que você esteja passando hoje, pelo diagnóstico que você recebeu hoje. Não defina o seu futuro. Não sofra antecipadamente. Viva um dia de cada vez. E foi assim que eu consegui, né, passar pelo meu processo. Eu já compartilhei isso aqui com vocês. Mas por que eu quero falar isso como uma fala final? Porque muitas das vezes, quando a gente recebe não só um diagnóstico de câncer, porque a gente sabe que não é só o câncer que mata pessoas aí fora. A gente sabe disso, mas a gente também sabe que existe um grande tabu quando se fala do câncer. Quando se fala do câncer, as pessoas já te dão a morte, né? A sentença de morte. E não é. Não. No meu caso, no caso dela, no caso de outras mulheres, foi o recomeço de uma nova história.
Sim. Perfeito. Né? Nós estamos tendo a oportunidade de recomeçar, de parar para analisar as nossas vidas, de falar, isso aqui não me pertence mais, isso aqui não é valoroso diante da minha família, diante do meu filho, diante do tempo de qualidade que eu preciso ter, comigo mesma também. Sim. Nós precisamos ter os nossos momentos conosco. Né? E uma fala que você falou, a gente quer abraçar tudo. E esse processo que eu vivi, ele me ensinou algo, a desacelerar. Excelente. Porque eu queria dar conta de tudo. E muitas das vezes eu priorizei, mas achando que eu estava priorizando certo e não estava priorizando certo. Então, ele me fez refletir em várias áreas da minha vida. Então, talvez o diagnóstico que você recebeu agora vai ser um diagnóstico, né, quem está me assistindo, que vai fazer você refletir e ter a oportunidade de reescrever a sua história. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: focar na solução. Se você tem uma rede de apoio, que bom, eu também tive, você também teve. A gente se sente abraçado, a gente se sente acolhido, amado, né? Mas a gente também sabe que cada um enfrenta o problema de uma forma diferente. Cada um tem o seu jeito de enfrentar os seus problemas. Alguns querem chorar, outros não. Outros é mais ali, vamos solucionar o problema. E tá tudo bem. Mas, independente do diagnóstico que você tenha recebido, que ele não venha te paralisar. Sim, não é uma sentença. Não é uma mesmo, sentença. não mesmo. Ao contrário, Ao contrário, é uma exatamente. oportunidade também de você se redescobrir, de você entender a força que você tem, de você poder ir além com a ajuda, com a permissão de Deus. Então, é isso que eu quero tentar passar. Fácil não é? Com certeza não é. É uma situação que a gente não quer passar. Como todos falam, a gente acha que nunca vai bater na nossa porta, mas tudo bem, se bateu. E aí, vai se entregar ou vai reagir? Né? Que todos possam ter a oportunidade de reagir, que todos possam ter a oportunidade de ser abraçadas como nós fomos. Sim. Né? Excelente. Então, é isso. Eu acho que é muito Perfeito. importante focar nessa resolução do problema, abraçar a rede e pensar mesmo no que importa ali naquele momento, que é cuidar de você, paralisar as outras coisas E viver um hoje, dia após o outro, um dia sem após o sofrer outro. por antecedência. Excelente, meninas. Perfeito, Muito perfeito. obrigada. Eu amei conversar com vocês. Eu também Foi amei, ótimo. amei Dá vontade conhecer a de não sua parar, né? história, viu? Verdade, eu sou também. Teve Você é alguma uma vencedora. pergunta ali na Amei. live, Henrique? Você consegue dar uma olhadinha só pra gente ver se teve alguém aí que quer perguntar uma coisinha rapidinha aqui para as meninas, o produtor, pra mim? Mas, obrigada, meninas, pela participação. Foi um prazer. Foi uma conversa ótimo. muito rica pra mim, pessoalmente. Eu mim amei. E E a gente fica muito grato, né, de vocês terem aceitado o Quando convite. o doutor É muito falou, especial viu, pra gente? gente. Oh, Especial. vocês falaram quanto o Rafa foi importante nessa jornada. Vocês também foram Com pessoas certeza. muito importantes na trajetória profissional dele, porque eu tô falando por ele, porque eu acompanho os bastidores, Sim. então eu ouço o que ele fala, né? E então é muito... Lá em Grato casa eu ter sempre vocês. falo, não, doutor Rafael, doutor Leonardo, a gente virou amigos, né? A gente tá ali, sempre dá um oi ali no Instagram, aquela coisa toda. Mas quando o doutor Rafael me fez o convite, eu falei, não, eu não posso dizer não, eu tenho que ir, eu Foi quero ótimo. participar. E É uma encaixou oportunidade. perfeitamente Foi ótimo. com a data que eu estaria aqui. Eu já tinha comprado passagem, não foi algo, por exemplo, eu comprei porque ele, né, me Já fez o ia convite. aqui. Eu já tinha comprado. Eu falei, não, vou encaixar perfeitamente. Vai ser um prazer compartilhar a minha história. E aprender também. Sim. Que eu aprendi muito com você, muito com a sua história. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até o Valeu. nosso próximo Obrigada. encontro. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Rafa.